Olá, meus amigos. Em nosso novo encontro em Personagens da Bíblia de A a Z, o nome que nós estaremos estudando hoje é Daniel. Daniel, meus amigos, é um nome hebraico que significa Deus é meu juiz. Daniel foi um célebre profeta judeu do período babilônico e persa. Exerceu seu ministério em um período de mais de 70 anos durante o reinado de 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Daniel parece ter nascido em Jerusalém, de uma família nobre de Judá, não mencionada no livro, algum tempo antes da reforma de Josias, no ano 621 a.C. Com aproximadamente 16 anos de idade, Daniel já se encontrava na Babilônia. Foi levado por Nabucodonosor na primeira deportação da nação de Judá, no quarto ano do rei Joaquim, no ano 605 a.C. A filosofia babilônica era levar em cativeiro todos os líderes políticos, religiosos e intelectuais das nações conquistadas. A reconstrução da sequência dos fatos da vida de Daniel, partindo do livro que leva o seu nome, é um grande desafio. O texto desenvolveu-se em tópicos não ordenados cronologicamente, em seus movimentos mais amplos. Por exemplo, os episódios citados em Daniel capítulo 7 são bem anteriores aos citados no capítulo 5 e 6. O fato mais notável, entretanto, é a escassez de informações sobre o próprio Daniel, quando tinha por volta entre 20 e 25 anos, no ano 600 a.C. Até os incidentes datados de Daniel, capítulo 5 a capítulo 10, por volta de 553 a 536 a.C., quando ele já estava com aproximadamente 70 anos. O único evento registrado em que Daniel é visto durante este período de 50 anos é a sua interpretação do segundo sonho do rei Nabucodonosor, no capítulo 4. Não é possível, no entanto, estabelecer a data dos eventos deste registro de forma precisa. Sabe-se apenas que foi em alguma época antes do final do reinado de Nabucodonosor, em 562 a.C. Assim, tudo o que se sabe de um período de quase meio século de vida de Daniel é a informação contida neste capítulo, o que faz da biografia de Daniel uma tarefa desafiadora e minuciosa. Cativos junto com ele na Babilônia estavam outros jovens hebreus, chamados Ananias, Misael e Azarias. Ele e seus companheiros foram forçados a entrar no serviço da corte real babilônica. Na Babilônia, Daniel aprendeu a falar e a escrever em caldeu. Daniel capítulo 1, versículo 4. Quando Daniel iniciou os estudos de 3 anos, pelo qual passavam os que entravam para o serviço do rei Nabucodonosor, recebeu o nome caldeu de Beltesazar, que significa Bel, o deus caldeu, te proteja. Ele e seus companheiros foram treinados entre os melhores e mais brilhantes jovens do império. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Capacitados por Deus, em Daniel, capítulo 1, versículo 17, provaram ser muito superiores não somente aos outros estudantes, Daniel capítulo 1, versículo 19, mas também a todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino.
Daniel capítulo 1, versículo 20. A posição privilegiada de Daniel e seus amigos lhes dava direito a se alimentar da comida preparada para o próprio rei, para que crescessem saudáveis e fortes, a fim de desempenharem os papéis no império. Daniel, porém, mostrou-se extremamente leal às tradições de seu povo, embora sem rejeitar o chamado para servir o rei na corte. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho da sua mesa. Daniel capítulo 1, versículo 8. O texto bíblico não indica com precisão por que a comida contaminaria Daniel. Talvez por derivar de animais impuros, conter sangue ou mesmo incluir carnes de sacrifícios pagãs, mas deixa claro que o simbolismo está relacionado aos compromissos atraentes e corruptores com a vida pagã, sendo tentadores para muitos jovens judeus fiéis em uma terra estrangeira. Ao fim dos 3 anos de estudo, Daniel se tornou um dos cortesãos do palácio de Nabucodonosor. Neste período, no ano 602 a.C., Nabucodonosor teve um estranho sonho. Daniel capítulo 2, versículo 1 ao 45, e exigiu que os seus sábios o interpretassem. No entanto, decidiu não contar a eles como fora o sonho, dizendo que, se eles tivessem realmente um contato com os deuses, saberiam o sonho, sem que ele precisasse contá-lo. Nabucodonosor ameaçou cortá-los em pedaços se não dissessem o conteúdo e o significado do seu sonho. Daniel orou intensamente a Deus. Então, o Senhor revelou-lhe o sonho e sua respectiva interpretação. Nabucodonosor sonhou com uma estátua enorme, com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés, parte de ferro, parte de barro. Daniel capítulo 2, versículo 32 ao 33. Uma pedra não talhada por mãos humanas atingiu a estátua, transformando-a em pó, enquanto a pedra transformou-se em uma montanha. A estátua representava os 4 impérios mundiais: a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, que precediam a introdução do reino messiânico. Daniel revelou que a cabeça de ouro representava Nabucodonosor, mas que seus sucessores seriam inferiores a ele e causariam a perda da dinastia. A prata representava os medos e os persas, os quais conquistariam o reino babilônico. O ventre de bronze representava um reino que destruiria os medos e os persas, os gregos sob o comando de Alexandre o Grande. As pernas de ferro representavam os romanos e os pés de ferro e barro indicavam que o reino de ferro se dividiria e se ramificaria em outros domínios governamentais, porém não com a mesma força dos primeiros. Isso ocorreu na divisão do Império Romano pelos bárbaros no ano 476 d.C., quando Roma foi dividida em 10 estados separados e distintos. A exata quantia de dedos dos pés da estátua. A pedra
representava o reino de Deus, o qual destruiria todos os reinos e governaria o universo. Nabucodonosor ficou tão impressionado com Daniel que o tornou chefe de todos os outros sábios do reino e governador da província da Babilônia, uma posição que Daniel transferiu para os seus 3 amigos. Daniel, capítulo 2, versículo 48 ao 49. Algum tempo depois, Nabucodonosor teve um segundo sonho. Daniel, capítulo 4, versículo 4 ao 37, no qual uma árvore imensa foi cortada por um anjo. O toco da árvore permaneceu no deserto por 7 tempos. A interpretação desses tempos é incerta. Não se sabe se o termo refere-se a semanas, a meses ou anos, embora muitos considerem a última opção, que sejam anos. Depois, a árvore floresceu de novo. Foi necessário coragem para que Daniel fosse fiel à interpretação do sonho de Nabucodonosor. Ele interpretou que a árvore representava o rei e o fato deste não se submeter ao poder do Deus de Israel por sua arrogância faria com que ele fosse derrubado por Deus, passando a viver como os animais no deserto, até que aceitasse e reconhecesse o poder do Senhor. Um ano depois, Nabucodonosor ficou louco e passou a viver como um animal, comendo grama e andando como um quadrúpede. Depois dos 7 tempos, Nabucodonosor recuperou a sanidade, reconheceu a soberania de Deus e retornou ao trono. Daniel, capítulo 4, versículo 28 ao 34. E aqui, meus amigos, nós finalizamos a primeira parte do nosso estudo de Daniel. Voltaremos na próxima, dando continuidade. Até a próxima. Shalom, shalom, graça e paz.